Primeira com o Parada dos Esportes. Daqui a pouco tem comentário, tem opinião. Toda segunda-feira ela vem com Edson Fonseca, o comentarista que nunca perde a esportiva, o nosso grilo falante. Daqui a pouco tem o Celso Gomes, ele vem trazendo matéria especial e muito bacana sobre como anda o futebol pelo mundo com essa pandemia, conversando com atletas e treinadores que passaram pelo Vale do Paraíba sobre o atual momento aí do futebol nos países em que eles atuam hoje. Daqui a pouco também tem a minha história com o Parada, em homenagem aos 57 anos de Parada dos Esportes de forma ininterrupta no ar aqui pelas ondas do rádio, hoje com a presença dele, Alexandre Soledade, grande Alexandre Soledade, gente da melhor qualidade. Daqui a pouco também tem o Walter Servicente atualizando todas as informações da Águia do Vale. Temos também um convidado especial hoje, o executivo de futebol da Águia do Vale, o Eduardo Ferreira. Ele vem para falar do atual momento do São José, atual momento do futebol paralisado em princípio, pelo menos aí Série A2, Série A3 paralisado até o dia 11 de abril, isso se não piorar, se não estender essa paralisação, porque do jeito que tá a coisa, não sei não, hein? Esse é o Parada dos Esportes, que fala em nome da maior linha de patrocinadores do Rádio Vale Paraibano, falando aqui dentro da CBN Vale. O Parada dos Esportes falando em nome de Padaria Flor de P, 2 endereços em São José dos Campos para melhor atendê-lo. Tem 2 unidades, hein? Uma no Jardim Aquários, outra no Jardim Paraíso. Alô Fernando, alô Renato, grande abraço para vocês. Central das Antenas, onde tem tudo para sua TV, tudo em produto Century, Rua Rubião Júnior 316, no centro da cidade. Só que nesse momento, óbvio, a Central das Antenas está fechada devido à fase vermelha emergencial, portanto a Central das Antenas atende você via delivery. Ligue 3941-5853, 3941-5853, fale com o Fabinho e toda a equipe Central das Antenas, que eles vão fazer de tudo para te atender da melhor forma possível. Nova Tintas Impermeabilizantes, eficaz para quem usa, lucrativo para quem vende, em parceria com a Gigavale. Alô Giovanni, grande abraço para você. Milclean, paixão por cuidar. Alô seu Otávio, torcedor fanático dessa parceria com o Parada dos Esportes. Milclean, paixão por cuidar. E Vinac Consórcios, quem poupa na Vinac realiza todos os seus sonhos. Acesse vinac.com.br. CBN, Parada dos Esportes. E olha só, você já sabe, chegou o manto sagrado do Parada dos Esportes. Tá aqui, ó, você tá vendo aí, você que tá acompanhando pela internet, você tá vendo aqui, ó, desse ladinho, no trabalho do Chaga Júnior e do Edson Ramiro, que você consegue ver aqui, ó, desse ladinho aqui, eu tô mostrando pra você. Você que tá só no radinho, você não vê, mas quem tá na internet, você vê aqui, ó, desse ladinho aqui, tô mostrando pra você que chegou o manto sagrado do Parada dos Esportes, a camisa do Parada dos Esportes, produzida pela galera da Fest Sport. Fique atento, então, você que quer ganhar uma camisa comemorativa dos 57 anos do Parada dos Esportes, fique atento na nossa programação, nas jornadas esportivas que momentaneamente estão paradas, afinal de contas o futebol está parado, mas fique ligadinho na nossa programação, nas nossas redes sociais, sempre tem promoção para você levar uma camiseta bonita dessa, produzida pela Fest Sports, comemorativa dos 57 anos do Parada dos Esportes. Alô Miro, alô Vanessa, grande abraço para vocês, obrigado pela parceria. Esse é o Parada dos Esportes, começando nesta segunda-feira, 29 de março de 2021, com a apresentação de Vieira Júnior. A produção do Parada é de Chaga Júnior e Celso Gomes. Direção artística, Paulo Lima, o Bom Cabelo. Na técnica central, Ed Show Ramiro. Direção geral, José Geraldo Amoroso Jorge. Rádio CBN Vale 750 AM, uma emissora afiliada ao Grupo Globo CBN. CBN, Parada dos Esportes. Na Central das Antenas você encontra toda a linha de produtos Century. Antenas parabólicas e para UHF, celular rural e internet. Fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade. Rua Rubião Júnior, número 316, no centro de São José dos Campos. Telefone 3941-5853. É tempo de viver, é tempo de sonhar. Poupando, poupando, é só acreditar. O que você
quiser pode realizar. A fórmula é simples, o segredo é poupar. Poupando um pouco aqui, poupando um pouco ali. Com crédito Vinac você pode pegar o carro novo do jeito que você pensou. Com o Vinac o sonho se realizou. Vinac Consórcios, quem poupa aqui realiza os seus sonhos. Na Vale Lubrificantes, você encontra toda a linha automotiva e industrial. Lavagem de radiador com o melhor preço da cidade. Troca de óleo e filtro. E produtos de limpeza que vão deixar o seu carro ainda mais bonito. A Vale Lubrificantes atende no atacado e no varejo. Avenida Sebastião Gualberto, número 1370, na Vila Maria. Telefone 3923-4499. Vale Lubrificantes. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Você que busca o melhor custo-benefício em tintas e impermeabilizantes, escolha Nova Tintas, nas melhores lojas de materiais de construção do Vale. Você lojista que ainda não tem Nova Tintas em sua loja, procure a Giga Vale Atacado, o depósito do seu depósito. Siga Nova Tintas no Instagram e conheça todos os nossos produtos. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Eficaz para quem usa, lucrativa para quem vende. CBN, Parada dos Esportes. Muito bem, de volta com o Parada dos Esportes, 4 e 9 em São José, sempre falando em nome de Padaria Flor de P, 2 endereços em São José dos Campos para melhor atendê-lo. Tem uma unidade no Jardim Aquários, outra no Jardim Paraíso e Central das Antenas, onde tem tudo para sua TV, tudo em produtos Century, Rua Rubião Júnior, 316, no centro da cidade. Nessa fase vermelha emergencial, a Central das Antenas vai até você via delivery. Ligue 3941-5853, 3941-5853, fale com o Fabinho e toda a equipe Central das Antenas, que eles terão o melhor terão a melhor forma de atender você via delivery, tá certo? Vamos começar legal e bacana o nosso Parada dos Esportes. Vamos começar com opinião. Parada dos Esportes. Opinião. E a opinião de toda segunda-feira é com ele, o nosso grilo falante, o comentarista que nunca perde a esportiva, o nosso querido Edson Fonseca, o mais longevo membro da equipe Parada dos Esportes. Fonseca está há 47 anos na equipe Parada dos Esportes, hein? Diz aí, Fonseca, boa tarde. Muito boa tarde, Vieira Júnior e amigos do Parada dos Esportes. Hoje vamos começar o nosso comentário com comemoração. Amigos, o Parada está em festa. Comemoramos nessa semana, na quinta-feira, dia 1º de abril, mais um ano do programa e também ainda no ar. São 57 anos de muita informação para você, ouvinte. A razão de nosso sucesso. Durante esses 57 anos, foram transmitidos cerca de 17 mil programas. Eu, particularmente, tenho uma alegria especial, pois hoje sou o decano do programa e também da equipe. Já são 49 anos. Como diria o Fiore Giliotti, o tempo passa, torcida brasileira. Não me lembro do primeiro programa que participei, só do ano, que foi em 1972. Faz tempo, hein? Ao lado do Alberto Simões, do Aurélio de Barros, Roberto Costa e Genuíno Filho. Convivi e convivo até hoje com muitos colegas que me ensinaram e muito. Essa alegria me foi proporcionada pelo Roberto e principalmente pelo Alberto Simões. Após participar de um programa do Parada, o Alberto me convidou para integrar a equipe de esportes da clube e nem precisei pensar, aceitei na hora. O estúdio da rádio fica ainda na Mário Galvão, mas era bem pequeno, bem diferente do que é hoje. Não tinha nem 10 metros quadrados. Uma pequena mesa e um único e gigantesco microfone, mas as informações sempre foram muito precisas, como até hoje, né? Com prioridade para os esportes de São José dos Campos, tanto no profissional como no amador. Com a comemoração de nossos 57 anos de programa no ar, tenho a certeza de que é o mais longínquo programa de esporte em toda a região e, quiçá, até do Brasil. Até hoje, quem queira se informar sobre esporte em São José dos Campos e também em todo o Vale do Paraíba, fica ligado no Parada dos Esportes. Hoje temos mais recursos para trazermos a informação para vocês. Temos as redes sociais, internet, YouTube, Facebook e muitas outras. E em qualquer lugar do mundo, você pode ouvir nosso programa.
Além de nomes consagrados como Antônio Carmo, Paulo Roberto de Paula, Valtencir Vicente, Dirceu Plenamente, Ronaldo Tumaê, Paulo Carvalho e outros, temos uma jovem equipe para continuar levando o Parada até vocês por muitos e muitos anos, como Vera Júnior, Celso Gomes e o Chaga Júnior. Onde estiver, o Alberto Simões certamente está aplaudindo a continuidade e o sucesso do programa que ele criou. Foi difícil, mas conseguimos superar sua ausência. Aliás, no próximo dia 21 de abril, fará 5 anos que o Alberto nos deixou. Saudades eternas. Mas agora, meus amigos, falando do São José Esporte Clube, que Pepino Geleia, que foi presidente do clube, deixou para os atuais gestores da Águia e, consequentemente, para a imensa torcida. Não pagou a dívida com o atleta Marcos Vinícius, um jogador contratado por ele. Por sinal, jogou poucas partidas e o atleta entrou na justiça reivindicando seus direitos. Ele tem razão, não recebeu, tem que brigar por ele, né? Pela entrevista que a advogada do clube nos concedeu a semana passada, ela está muito esperançosa de reverter essa situação, que impossibilita o São José de inscrever mais jogadores ainda para o campeonato da A3 desse ano. Se o Geleia tem culpa por essa dívida, não posso deixar de culpar também, em parte, os conselheiros do São José da época, que parece não terem verificado a contento as dívidas contraídas por aquela diretoria e certamente aprovaram as contas do então presidente. Se juridicamente a dívida é do clube, qual a responsabilidade do presidente do clube daquela época? Entendo que fica muito fácil você gastar e deixar para outros pagarem. E ainda, virou o Geleia, né, conselheiro vitalício do São José. Coisas do estatuto do clube. Bem, fiquemos no aguardo de boas notícias, pois o São José precisa contratar reforços para tentar o sonhado acesso à Série A2 do ano que vem. Um abraço, amigos, uma boa semana a todos e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, Fonseca, o nosso grilo falante, falando aí sobre o Parada, que completa 57 anos nesta semana, no dia 1º de abril. É verdade, não é mentira não, é verdade, 57 anos, por isso que a gente fala Parada dos Esportes, ano 57, é o ano que o Parada completa 57 anos, e o Fonseca abordando esse imbróglio aí do jogador que veio em 2016, jogou apenas 4 partidas e hoje cobra R$130 mil de dívidas trabalhistas e dívidas aí, jogador que reclama que ficou com problemas médicos e aí não foi solucionado, e aí tá cobrando do São José. É direito do jogador cobrar, até porque não foi, ninguém do São José foi lá defender no período, foi lá questionar as cobranças do jogador, e agora o pepino ficou para a atual gestão, como disse o Fonseca. Bom, enfim, vamos aguardar e esperar ver o que vai acontecer em relação a isso, porque o São José não pode ser prejudicado, e é isso que a gente espera, e o departamento jurídico já está trabalhando para que isso não ocorra, tá certo? 4h15, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem matéria especial do Celso Gomes, tem o Parada 57 anos, hoje com o Alexandre Soledade, que participou muito tempo da equipe Parada dos Esportes, falando um pouquinho sobre o seu momento aqui com o Parada dos Esportes. É rapidinho, já voltamos agora, 4h16. CBN, Parada dos Esportes. Comida caseira? Roma Restaurante. Self-service e aquele sabor delicioso da comida caseira. Roma Restaurante. De segunda a sábado. É logo ali, Rua Paraibuna, 237. Rua Paraibuna, 237. Fone 3942-8362. 3942-8362. Roma Restaurante. Sua opção de comida caseira no Jardim São Dimas, em São José dos Campos. Na Central das Antenas você encontra toda a linha de produtos Century. Antenas parabólicas e para UHF, celular rural e internet. Fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade. Rua Rubião Júnior, número 316, no centro de São José dos Campos. Telefone 3941-5853. É tempo de viver, é tempo de sonhar. Poupando, poupando, é só acreditar. O que você quiser pode realizar. A fórmula é simples, o segredo é poupar. Poupando um pouco aqui, poupando um pouco ali. Com crédito Vinac você pode pegar o carro novo do jeito que você pensou. Com o Vinac o sonho se realizou. Vinac Consórcios, quem poupa aqui realiza os seus sonhos.
Nova Tintas e Impermeabilizantes. Você que busca o melhor custo-benefício em tintas e impermeabilizantes, escolha Nova Tintas, nas melhores lojas de materiais de construção do Vale. Você lojista que ainda não tem Nova Tintas em sua loja, procure a Giga Vale Atacado, o depósito do seu depósito. Siga Nova Tintas no Instagram e conheça todos os nossos produtos. Nova Tintas e Impermeabilizantes, eficaz para quem usa, lucrativa para quem vende. CBN, Parada dos Esportes. Muito bem, 4h18, e como a gente já falou e o próprio Fonseca abordou aí no seu comentário inicial, essa semana é semana de festa aqui para a equipe Parada dos Esportes, porque no dia 1º de abril o Parada dos Esportes completa 57 anos de forma ininterrupta no ar, pelos vários prefixos que já passamos. E a gente vai trazer, num trabalho da produção do Chaga Júnior e também do Celso Gomes, de personalidades que passaram pelo microfone do Parada dos Esportes, tanto como atletas, técnicos e também profissionais da imprensa. E hoje, um cara que eu particularmente gosto muito, gente da melhor qualidade, o Alexandre Soledade, que também fez parte da equipe Parada dos Esportes, e hoje ele vem nesse trabalho bacana em homenagem ao Parada 57 anos. Agora 4h19, vamos ouvir esse trabalho bacana produzido pelo Chaga Júnior e também pelo Celso Gomes. São José dos Campos, liderança que você nos confiou. Parada dos Esportes. No dia 1º de abril, o Parada dos Esportes completa 57 anos no ar, com o reconhecimento da Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo, como um dos mais tradicionais programas esportivos em todo o rádio paulista. E para celebrar essa data, convidamos esportistas, profissionais da imprensa e amigos para o quadro Minha História com o Parada dos Esportes. E hoje quem conta a sua história é o jornalista Alexandre Soledade. Meus amigos, era assim que o Alberto Simões começava o seu comentário no Parada dos Esportes. Olha, 57 anos de um programa que é indispensável no rádio de São José dos Campos, no rádio do Vale do Paraíba, no rádio do interior do estado de São Paulo. Eu me lembro desses 38 anos de jornalismo e jornalismo esportivo também, de ter passado um bom tempo como repórter, produtor, plantão esportivo do nosso Parada dos Esportes. Foram tantos momentos alegres, tantos momentos festivos, momentos tristes também, é verdade, que fizeram parte da nossa vida no Parada dos Esportes. Mas tenho certeza, um dos momentos de maior ensino que eu tive no rádio foi participar do Parada dos Esportes. Foi poder fazer parte desta equipe maravilhosa, a mais categorizada equipe de esportes do Vale do Paraíba, dizia uma das nossas chamadas, abertura da jornada esportiva, feita e idealizada pelo nosso querido Minas Santos. Então este programa, conduzido, apresentado durante tantos e tantos anos pelo nosso saudoso, querido, maravilhoso professor Alberto Simões, hoje faz parte da história do rádio de São José dos Campos e do interior do estado de São Paulo. Parabéns ao nosso querido, maravilhoso Parada dos Esportes. CBN, Parada dos Esportes. Aí o trabalho, valeu Chaguinha, belo material, belo relato do Alexandre Soledade, gente da melhor qualidade. E toda essa semana, viu, você vai acompanhar vozes que você que é das antigas, que acompanha o Parada há tanto tempo, você vai relembrar, como a voz do Alexandre Soledade, que já foi plantão, como ele mesmo disse, foi repórter aqui da equipe do professor Alberto Simões, que eu tenho certeza que onde estiver está feliz da vida aqui ouvindo essas vozes, hoje começando
com o nosso querido Alexandre Soledade. Parabéns, viu, Chaguinha? Parabéns mesmo, belo conteúdo. Você e o Celso Gomes produziram esse material e estão buscando relatos aí de pessoas importantes, tanto do esporte quanto de microfone, que passaram pelo microfone aqui do Parada dos Esportes. Agora é a vez do Celso Gomes. Ele vem com uma matéria bacana, como eu falei no início da nossa abertura. O Celso vem trazendo aí um material de como é que anda o futebol em outros centros, em outros países, com pessoas, com atletas, com técnicos que passaram aqui por São José dos Campos, seja no passaram aqui na região, passaram pelo São José, pelo Joseense, passaram até pelo Taubaté, jogadores que são aqui de São José, treinadores que são daqui também, falando de como está o futebol em outras partes do mundo devido a toda essa pandemia. Em alguns lugares um pouco melhor, outros lugares nem tanto, assim como o próprio Brasil. E o Celso Gomes vem trazendo esse conteúdo, matéria especial, futebol versus pandemia. Você curte aqui dentro no Parada dos Esportes. Diz aí, Celso Gomes, boa tarde. Alô, Vieira Júnior, grande abraço a você, os ouvintes ligados em mais uma edição do nosso Parada dos Esportes. E o futebol pelo Brasil continua paralisado em vários estados, não é só São Paulo. Outras federações também já determinaram a paralisação dos campeonatos. Enquanto isso, a bola rola em outros estados em que a situação está um pouco mais controlada. Mas no futebol pelo mundo também há consequências por conta desse avanço da pandemia da Covid-19, temporada 2021. E hoje nós voltamos a conversar com esportistas, atletas, pessoas ligadas ao esporte em outros cantos do mundo, para falar como anda a situação por lá. Um dos que conversaram conosco é o meio-atacante Chumbinho, com passagem de destaque pelo Clube Atlético Joseense e que recentemente passou pelo Taubaté. Ele fala direto da Grécia sobre a situação por lá. Teve uma evolução grande em relação aos casos, às mortes, no caso do corona, mas aqui o presidente já fechou tudo, né? O presidente fecha tudo, não pode viajar, não pode sair, aí teve uma parada no campeonato, aí depois voltou a jogar normal de novo. Em relação ao público, não tá tendo público ainda, entendeu? Não tá tendo, tá de portão fechado. Mas o campeonato tá rolando normalmente, mas com muita precaução, toda semana faz teste. Outro esportista que fala conosco nesta reportagem especial aqui pro Parada dos Esportes é o Adriano, que foi jogador do São José nos anos 2000 e que agora é professor de escolinha de futebol nos Estados Unidos. E de lá da Flórida, ele fala com a gente da situação de momento do campeonato local. O campeonato da primeira divisão aqui nos Estados Unidos, que é organizado pela Major League Soccer, irá retornar no dia 16 de abril. Atualmente, as equipes estão disputando jogos amistosos e fazendo a pré-temporada. Os governos estaduais e locais, eles são responsáveis pelas decisões, se tem ou não. Existem estados, né, prefeituras ou counties aqui que eles chamam, né, que são o condado, ele liberou a entrada de 25% do público, da capacidade do estádio. Quem também conversou com a nossa reportagem é Jefferson Félix, técnico de futebol, passou pelo São José e por muitos anos também foi professor no projeto do Atleta Cidadão da Prefeitura aqui em São José dos Campos e que agora está na China fazendo alguns trabalhos por lá, e ele nos conta a situação de momento no futebol chinês também. A relação do futebol profissional masculino aqui está complicada. Eu estou aqui no projeto do governo da seleção da província de Guangzhou. Nós estamos aí há um mês dos Jogos Olímpicos da China. É a competição mais importante que eles acham que tem aqui para a base. Então essa minha competição está normal, vista com muita expectativa e fluindo muito bem os trabalhos. A ideia no momento é investir na base. Hoje o olhar aqui na China é para investimento nas categorias de base, tanto masculina quanto feminina. Eles acham que se precipitaram em fazer essas loucuras aí, que até então contrataram vários estrangeiros e principalmente brasileiros com salários milionários, e agora com essa pandemia aí todo mundo ficou quebrado. Os clubes têm até a semana que vem para definir se vão participar da Superliga da China, e tem vários clubes que ainda não confirmaram presença em função de não
Os atletas, dos árbitros, dos treinadores se reuniram virtualmente nesta segunda-feira e abaixo segue as deliberações do encontro. O Comitê Médico da Federação Paulista de Futebol, presidido pelo professor Dr. Moisés Cohen, se reuniu na última semana com os médicos dos 16 clubes da competição. Do encontro, a partir do agravamento da pandemia, foi definido um aprimoramento do já rigoroso protocolo de saúde da competição. O modelo prevê a organização de ambientes controlados em que os clubes ficarão isolados em centros de treinamentos ou hotéis, se deslocando apenas para os jogos, ou seja, eles vão ficar numa bolha. O documento cita ainda maior frequência de testagens, redução de efetivo de pessoas nos jogos, entre outras medidas de controle. Provavelmente eles não vão permitir a entrada de imprensa, a não ser aqueles que têm os direitos de transmissão, no caso a Rede Globo. O restante provavelmente vai ficar de fora. O conceito será levado ao Ministério Público Estadual em reunião a ser realizada nesta noite ao governo do estado de São Paulo. Os clubes e a Federação Paulista ressaltam que esse cenário, com a renovação da fase emergencial, gera um enorme retrocesso no controle de saúde dos atletas e comissões técnicas, além de um enorme prejuízo técnico. Por esta razão, a Federação Paulista de Futebol e os clubes apresentarão ao Ministério Público e ao governo do estado de São Paulo a necessidade de realizar partidas da competição no estado de São Paulo até 11 de abril, sob este protocolo aprimorado e seguro ponto de vista médico. O futebol paulista, sob este mais rigoroso protocolo, seguirá contribuindo para o controle e prevenção do agravamento da pandemia, com testagens constantes em atletas, comissões técnicas e funcionários dos clubes, especialmente dos assintomáticos, que são a maioria dos atletas, diz aqui esta nota da Federação Paulista. A da Série A2 também já saiu, o conteúdo é basicamente o mesmo, tem algumas coisinhas ali que eu posso falar depois do intervalo com o Valtencir Vicente, também com o Eduardo Ferreira, que é o nosso convidado, tá certo? 4h30 em ponto, vem aí o repórter CBN aqui dentro da CBN Vale. Na volta tem mais Parada dos Esportes com Valtencir Vicente, o melhor de todos, e o nosso convidado executivo de futebol da Águia, o Eduardo Ferreira. Rapidinho, já voltamos. CBN, Parada dos Esportes. Na Central das Antenas você encontra toda a linha de produtos Century. Antenas parabólicas e para UHF, celular rural e internet. Fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade. Rua Rubião Júnior, número 316, no centro de São José dos Campos. Telefone 3941-5853. É tempo de viver, é tempo de sonhar. Poupando, poupando, é só acreditar. O que você quiser pode realizar. A fórmula é simples, o segredo é poupar. Poupando um pouco aqui, poupando um pouco ali. Com crédito Vinac você pode pegar o carro novo do jeito que você pensou. Com o Vinac o sonho se realizou. Vinac Consórcios, quem poupa aqui realiza os seus sonhos. Repórter CBN. Segunda-feira, 29 de março de 2021. O ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, pediu demissão do cargo. A informação foi confirmada pela própria pasta, mas o motivo não foi explicado. Azevedo e Silva foi chefe do Estado-Maior do Exército, que é um dos postos de maior prestígio na corporação, e entrou para a reserva em 2018. Essa é a segunda baixa no governo Jair Bolsonaro só nesta segunda-feira. Mais cedo, Ernesto Araújo pediu demissão do Ministério das Relações Exteriores. Dirigentes dos clubes da primeira divisão do futebol de São Paulo concordaram em convencer o Ministério Público a liberar as partidas no estado, mesmo durante a fase emergencial. O governo paulista proibiu as partidas ao atender uma recomendação do MP. A Federação de Futebol vai propor um protocolo que prevê que os times ficarão confinados nos CTs ou hotéis. Deverá ocorrer hoje uma reunião entre representantes da FPF e o Ministério Público.
As notas do Enem de 2020 serão publicadas hoje a partir das 6 horas da noite. Os candidatos poderão acessar os resultados na página do participante. Já as notas dos treineiros serão divulgadas apenas no dia 28 de maio. A realização do Exame Nacional do Ensino Médio de 2020 foi adiada para este ano em razão da pandemia de Covid-19. As vacinas da farmacêutica Pfizer e do laboratório Moderna contra o coronavírus se mostraram eficazes no controle da doença logo depois da aplicação da primeira dose. É o que revela o estudo do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. Os pesquisadores analisaram dados da vacinação de profissionais da linha de frente e concluíram que o risco de infecção caiu 80% depois da primeira aplicação. A análise diz ainda que a eficácia chegou a 90% com as 2 doses. No horário de Brasília, 4h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Você que busca o melhor custo-benefício em tintas e impermeabilizantes, escolha Nova Tintas, nas melhores lojas de materiais de construção do Vale. Você lojista que ainda não tem Nova Tintas em sua loja, procure a Giga Vale Atacado, o depósito do seu depósito. Siga Nova Tintas no Instagram e conheça todos os nossos produtos. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Eficaz para quem usa, lucrativa para quem vende. CBN, Parada dos Esportes. Muito bem, de volta com o Parada dos Esportes, 4h35, falando em nome de Padaria Flor de P, 2 endereços em São José dos Campos para melhor atendê-lo. Tem uma unidade no Jardim Aquários, outra no Jardim Paraíso e Central das Antenas, onde tem tudo para sua TV. Tudo em produto Century, Rua Rubião Júnior, 316, no centro da cidade. Só que nessa fase vermelha emergencial, a Central das Antenas atende você via delivery. Ligue 3941-5853, 3941-5853. Agora, o momento mais esperado do Parada dos Esportes, o momento que todo mundo gruda a orelha do radinho e não larga, bota o fone na orelha e não tira. A pessoa fica esperando as informações dele, porque sabe que vem coisa boa. A pessoa fica triste porque não tem parada no sábado nem no domingo e não pode ouvir as informações que ele vem para trazer. Mas segunda-feira ele vem e vem recheado de informações, porque ele é o melhor de todos. Alô, Valtencir Vicente, de onde estiver, se estiver, deixa cair, Valtencir, boa tarde. Oi, boa tarde, Vieira Júnior, um grande abraço a você, a todos os amigos do Parada dos Esportes, da CBN Vale. Se tudo isso fosse revertido em aumento salarial, Vieira, eu tenho a impressão que seria um dos maiores salários do rádio esportivo do mundo, viu, Vieira? Valtencir, eu trabalho para isso, para tentar melhorar. Eu agradeço, né? Vá que o chefe se toque, né? Que toque o coração do chefe e ele aumente o salário, então, né, Vieira? O Geraldo tá vendo o programa, de repente vai que, né? É verdade, não custa nada, né? Não, como lobista, além de outras qualidades que você tem, mas como lobista, realmente você emplacaria qualquer candidato na política, viu, Vieira? Muito obrigado, Valtencir. Vindo de você, eu fico extremamente lisonjeado. Meu caro Edson Ramiro já vai fazer o contato com o nosso querido Eduardo Ferreira. O detalhe é o seguinte, Valtencir, mande um abraço para a Valéria Devote, acho que é Devote o sobrenome. Ela tá lá em Ituiutaba, Minas Gerais. Não perde o Parada dos Esportes porque ela gosta de ouvir você, Valtencir. Então um grande abraço a você, Valéria, todo mundo por aí em Minas, né? E olha, Vieira, você estava aí ressaltando mais um aniversário do nosso Parada dos Esportes. Eu fiz as contas aqui. Cara, são 35 anos de forma consecutiva, sem ter saído em momento nenhum. Em nenhum momento eu pedi licença, pedi férias, assim, folga, para cuidar de outras coisas, nada, rapaz. Direto, 35 anos. Eu cheguei então
na pré-temporada para 1985 do Parada dos Esportes, no final da 12ª temporada do programa. Impressionante como o tempo passa, Vieira. Olha, se você perguntar para mim, eu vou ter que ficar aqui horas e horas pensando numa edição dos melhores momentos, que foram tantos, viu, Vieira? Ah, não tenho dúvida. Você, o Edson Fonseca e o Paulo Roberto, Antônio Carlos são patrimônios do Parada dos Esportes. Brincadeira. Eu e o Celso Gomes, que somos mais novinhos aqui, a gente já fica lisonjeado de trabalhar com vocês. Imagine vocês também todo esse tempo no Parada dos Esportes. Mas vai ter muita emoção ainda essa semana, viu, Valtenci? Vai ter muito relato, vai ter muita voz que já passou aqui, ou sendo entrevistado, ou entrevistando pessoas aqui, comandando o programa e tudo mais, como a gente ouviu hoje, o Alexandre Soledade, vai ter outras personalidades aqui falando sobre o nosso Parada dos Esportes. Mas agora, Valtenci, 4h39, o assunto obviamente é a Águia do Vale, e nós temos o grande prazer de ter como convidado de hoje o Eduardo Ferreira, executivo de futebol do São José, que sem dúvida alguma também foi pego de surpresa, ele talvez um pouco antes do que a gente, mas ele ficou sabendo dessa situação do São José, de não poder inscrever atletas por conta de um processo, uma ação judicial em 2016, e eu quero saber do Eduardo, obviamente, como é que está essa situação pro lado dele, porque ele é um homem que contrata e não adianta ele contratar, você não pode inscrever. Não é isso, Eduardo Ferreira? Um grande abraço para você, obrigado pela sua disponibilidade mais uma vez aqui com os ouvintes da CBN Vale. Boa tarde, amigos, um prazer imenso estar falando com vocês. Como eu digo, sempre é uma alegria falar com gente que entende de futebol. Isso é importante, isso é gostoso, isso é bom, e as notícias são verdadeiras para que o ouvinte saiba de fato, de verdade, o que está acontecendo com a nossa Águia do Vale. Uma alegria, um prazer estar falando com vocês. Prazer é todo nosso, Eduardo. Então é aquilo que eu queria saber de você. Como é que você, como gerente de futebol, executivo de futebol, que é o homem encarregado também pela montagem do time, é o cara que vai atrás, que busca, trouxe jogadores, esses dois últimos que foram firmados não podem ser inscritos por causa de uma ação judicial lá de 2016. Como é que você recebeu essa notícia péssima para o São José no momento? É difícil para nós já conseguirmos contratar os atletas, né? Pelo momento das competições, por nós hoje sermos uma Série A3, né? E eu já falei a esse respeito outras vezes, o jogador sempre deixa uma Série A3 por terceiro, quarto plano, né? Quarta opção, então já é essa dificuldade, né? Eles procuram sempre a primeira divisão do estado, no máximo uma segunda, uma Série A2 de outro estado, como acontece aqui também. Então a gente já tem essa dificuldade. Fora isso, as posições que nós estamos procurando são posições difíceis, que são os homens que jogam mais à frente, são os atacantes, né? Já é difícil achar. E agora, né, fomos surpreendidos com essa notícia. Para mim foi uma coisa nova, que eu não sabia que a Federação Paulista poderia acatar essa ordem, né, judicial, no sentido de não poder inscrever nenhum atleta. Então eu fiquei surpreso. Não fico surpreso por saber que existem ações, porque 99% dos clubes brasileiros têm algum tipo de ação na justiça, né? Mas surpresa pelo momento, né? Pela forma que aconteceu. Então está difícil, agora a gente tem que esperar. Tem um advogado já cuidando dessa situação. Nós tínhamos já 2 atletas praticamente prontos para ir para o jogo, o caso do Carlinhos e do Gilcinho. E estávamos pensando só nas 2 últimas contratações. Já tinha um atacante, o camisa nova, já praticamente engatilhado, vindo de fora do país também, voltando para o Brasil, e nós tivemos que parar toda essa ação aqui. É lamentável. Valtencir Vicente, 4h42, o Eduardo Ferreira está conosco, Valtencir. Boa tarde, Eduardo. É o seguinte, né? Hoje pela manhã houve uma reunião da Série A1, clubes com a Federação Paulista de Futebol. A federação ressaltou que vai dar uma ajeitada no protocolo mais rigoroso para tentar convencer o Ministério Público a liberar a volta do futebol a partir de quarta-feira. Embora o problema esteja do lado externo do campo, a gente pode falar mais sobre isso, talvez aí não dê certo a investida da federação. Mas o que chama a atenção é que agora, no começo da tarde, houve a videoconferência com os clubes da Série A2 e ficou definido que o campeonato continuará paralisado. Só voltará mesmo no dia 11 de abril. A federação não vai se movimentar para tentar destravar aí a Série A2.
consequentemente também não fará o mesmo daqui a pouco com os clubes da Série A3. A videoconferência vai acontecer e é provável que a federação ressalte então que o campeonato segue paralisado. O São José já não entra em campo desde o dia 13 e se ficar até o dia 11 de abril, como vocês pretendem fazer? Porque afinal tem treinamentos, tem despesas, tem um trabalho a ser desenvolvido e fora de campo tem os patrocinadores querendo a camisa estampada, Eduardo. Boa tarde, Valtencir, prazer estar falando contigo, amigo. Veja bem, nós temos essa dificuldade, né, e sempre estamos da prorrogação da competição, né. Provavelmente aquilo que foi definido para a Série A2 é o mesmo que será definido para a Série 3, acho que não vai mudar. A Série 1 tem clubes que têm outras competições, eles têm uma tabela diferenciada, eles têm datas diferenciadas, dadas os times que disputam a Série 1, então eles têm Brasileiro, Copa do Brasil e tantas outras competições à frente. No caso da A2 e da Série A3, nós temos um pouco mais de liberdade, ou a federação, de mudar datas, né? Porém, tem essa dificuldade que você falou, nós temos patrocinadores, tem pessoas que estão ajudando o São José nesse momento, nós temos que fazer nossas programações semanais de treino, e chega uma hora que o jogador também começa a ficar preocupado com essa questão do que vai acontecer no pós-campeonato, né? Então o jogador começa a pensar já na frente, lá na série A, B, ou C, ou D do brasileiro, junto com a nossa competição. Isso também é um ponto negativo. E nós estamos tentando equacionar tudo isso. O que eu pretendo é ouvir agora à tarde o que será feito pela federação em relação à nossa divisão, e aí sim, junto com o presidente, com o Celso, com o Robertinho, que é o investidor, o pessoal que está investindo junto com o Robertinho, né? Nós sentarmos para uma reunião e temos uma definição sobre isso, que é muito difícil você manter os atletas aí quase 30 dias somente em treinamento, sendo que eles já fizeram quase 40 dias de pré-temporada. Pois não, Valtencir? Só para completar em cima disso que o Eduardo falou, Vieira, é bom lembrar o seguinte, né? No ano passado o campeonato parou no dia 15 de março, e aí só foi voltar em agosto. Então alguns times da Série A2 e da Série A3 perderam jogadores importantes que já estavam apalavrados com equipes que iriam disputar as séries C e D do Brasileiro. A CBF mantém o calendário dela de forma normal para esses times. São José tem algum jogador que, ao assumir com o São José, avisou, olha, posso ficar até maio porque eu já tenho algo definido para depois. Vocês têm alguma preocupação já diante dessa situação que vai se configurando, Eduardo? Em relação a isso, não, Valtencir. Os atletas que aqui estão são atletas que têm contrato e acordos até então somente com o São José. Nenhum atleta colocou, ou o empresário de atleta colocou isso na mesa, né, quando nós conversávamos sobre a contratação deles. Mas você sabe que nossa competição ela tem um prazo que nós fizemos de contrato com o atleta, né? Sua grande maioria vai até o final, ou uma semana após o final da competição. No caso, nossos contratos, a grande maioria, são firmados até 10 de junho, né, sendo que o campeonato acaba 6 de junho. Então, a gente corre o risco, de repente, o atleta já fazer assinar um pré-contrato, ter alguma outra situação com outro clube, já nos enrolar da competição, né? Mas, por enquanto, o que nós sabemos, todo mundo ainda somente aqui pertencendo ao São José. Menos mal em relação a isso. Agora, Eduardo, me chamou a atenção, você dizia que havia uma negociação já com um jogador que viria de fora do país, você teve que dar uma parada devido à situação do São José. Essa situação com esse atleta, que obviamente você não vai dizer quem é e a gente entende, mas a situação com esse atleta, ela já está fechada, não tem mais negociação, ou simplesmente parou devido a esse problema judicial do São José? Nós paramos devido a esse problema do São José. Nós seguramos, nós temos uma palavra do atleta, que ele vem para o São José, mas você sabe como é que funciona, Líder. Uma palavra, um camisa 9, é um artilheiro, acho que nos ajudaria muito, acho que não tenho certeza, mas todo mundo procura 9. E ele não está preso ao São José ainda, ele está só palavrado. Estava praticamente certo, então nós temos que esperar
para ver o que vai acontecer, mas ele pode receber outras propostas nesse meio tempo, e aí nós poderemos ficar sem esse atleta. Walter, se você me permita só mais uma, em cima disso, você especificamente já conversou com o departamento jurídico do São José? Aqui a advogada nos deu a entrevista, a doutora Tatiane, ela conversou com a gente e ela disse estar muito confiante na possibilidade de reversão dessa situação, onde o São José poderá inscrever jogadores. Você particularmente conversou com alguém do departamento jurídico para saber qual é a situação, inclusive para você saber como agir, né? Olha, você, por exemplo, você está conversando com um jogador e falou, a previsão é para daqui 15 dias a gente já ter uma definição, ou daqui a um mês, ou o que seja. Já teve essa conversa ou não, Eduardo? Não com o jurídico, não. Eu conversei com o pessoal todo que está envolvido com o clube, mas não com o jurídico. E o que foi me passado é exatamente isso. Está bem engatilhado, está bem encaminhado, esperando aí uma decisão agora judicial para a gente poder ter a liberação dos dois que já estavam inscritos, né? Só faltava praticamente a liberação dele, já estava com toda a documentação em dia. Sim. E a possibilidade de nós continuarmos essas duas últimas contratações que faltam, né? Perfeito. Mas as informações também são muito boas nesse sentido. Só que não houve assim, uma data, né, Via? Não foi colocada uma data. Em 15 dias, em 10 dias, em 20 dias. A única informação que eu tenho é que já está bem engatilhado, bem encaminhado, mas não podemos ainda colocar uma data nesse sentido. Nós dependemos aí dessa questão judicial. Entendi. E, obviamente, dependendo disso, poderemos até, de repente, perder esse jogador. Mas faz parte, são negociações. 4h49, volta em si, Vicente. Em cima desse calendário, Eduardo, o que dá para ver é o seguinte, né? Como também a justiça está parada, só volta no dia 11 de abril, como o futebol, se voltar, já volta no dia 12 ou 13, vai precisar o máximo possível de aproveitamento das datas complementares. Provavelmente não haveria tempo suficiente para o São José se movimentar na justiça, como pretende, escolar aí um mandado de segurança, alguma coisa, algum instrumento do meio, para desbloquear e poder inscrever Gilcinho atacante e Carlinhos volante, que são os dois jogadores que já estão aqui. Então a tendência mesmo é quando voltar, o São José ainda não contar com esses dois já contratados e dar uma oportunidade a quem já jogou 3 vezes no campeonato, né, Eduardo? Exato, exato. Esses atletas que você citou, no caso do Gilcinho e do Carlinhos, falta somente essa liberação judicial, porque a documentação está totalmente pronta. No caso do Carlinhos, que está vindo de outro país, né, já está tudo liberado, o clube liberou, a Federação Coreana liberou, só mesmo faltava só a CBF liberar, então ficou parado nessa questão. O que nós entendemos é que, e hoje eu conversarei com o Roberto a esse respeito, é que nós poderemos pedir a CBF que estenda o prazo de inscrição, dado esse momento que nós estamos vivendo, que ele possa nos dar mais um tempo para podermos inscrever os atletas e até mesmo ir ao mercado, continuarmos o mercado para a contratação desses atletas que nós estamos buscando. Segue, Valteci. E nesse sentido aí também, se não houver uma sincronização de CBF com Federação Paulista, complica, até porque a CBF tem sido irredutível, né? Ela ignora todas essas medidas restritivas, ela sabe que do governo federal, do governo central, não deverá vir nada a respeito, então pode ser até um obstáculo a mais, porque para a CBF não tem esse negócio de paralisação não, o problema fica com os estados, não, Eduardo? Exato, Valteci. É mais uma dificuldade, né? Como as pessoas que estão no comando olham as dificuldades das federações dos estados, né? Que é o nosso caso aqui. Nós temos essa dificuldade, tá certo que eles têm essa questão de datas também, os calendários, né? Então, eu sei que é muito difícil você reprogramar, mas algumas coisas devem ser revistas, e eu espero que nesse caso nós consigamos aí um pouco mais de data para a inscrição dos atletas, né? Porque encerrando 13 de abril nós teremos muita dificuldade, né? Nós ficaríamos com menos 4 atletas inscritos para esse momento, né? Isso para a gente é prejudicial. Então vamos tentar esses 2 agora e deixando já mais um engatilhado, e vamos ver como é que fica a situação
a partir do bom senso deles, aqueles que decidem as datas. A bem da verdade é que a CBF não tá nem aí para os campeonatos estaduais, né? Aliás, para muitos jornalistas também não tá nem aí, só que eles esquecem que clubes como o São José e outros de tantas tradições, se não tiver estadual, não tem o que jogar, né? Porque não tem Campeonato Brasileiro da Série Z para que clubes como o São José e outros possam começar jogando. Só tem o estadual, que é o caminho que ele consegue para poder ir para o Campeonato Brasileiro da Série D, que é a última divisão. Mas enfim, isso aí é um outro assunto. Agora, Eduardo Ferreira, 4h53, antes disso, deixa eu mandar um abraço pro Renan Bruni, que está acompanhando aqui a gente também lá em Caçapava. Mas, Eduardo, me diga uma coisa, qual que é a sua avaliação depois de 3 rodadas disputadas, depois de baixar a poeira dos jogos que aconteceram, a avaliação que você faz desse elenco do São José, que você, boa parte dele ajudou a contratar, tá satisfeito? O que está faltando além do ataque que a gente já sabe? Qual que é a sua avaliação em cima dele? Antes disso, Vieira, só uma colocação sobre aquilo que você falou anteriormente. A CBF se esquece também do número de empregos que são gerados, né? Sem dúvida. Atletas, empregos, também os empregos que diretos são e indiretos. E indiretos ao futebol, exatamente. A CBF está ignorando isso. As famílias que são sustentadas no primeiro semestre através dessas competições estaduais, né? Mas enfim, a minha avaliação em relação ao nosso elenco, com relação à pontuação, obviamente é negativa, né? Porque nós esperávamos virar com no mínimo 7 pontos após 3 rodadas. Ok. Então, mas na questão técnica, eu estou gostando da forma com que a equipe tem jogado. É uma equipe que joga. Vocês conhecem o Ricardo melhor que eu, a comissão técnica, sabe que a equipe do Ricardo joga. Ela não é a equipe da chutão, ela sai pro jogo. É o que chamam hoje de jogo apoiado, né? Transição rápida. E é isso que a equipe tem feito. Se nós analisarmos o jogo, não como torcedores, fanáticos que somos, mas se nós analisarmos o jogo como uma forma de observação, nós vamos chegar à conclusão que o São José foi superior às 3 equipes, mesmo com 10 jogadores lá em Porto Feliz, contra 11, desde os 18 minutos do primeiro tempo. O São José foi superior em termos de número de oportunidades criadas. O que faltou para a gente é transformar essas oportunidades em gol, né? E também nós tivemos algumas falhas individuais que geraram gols do adversário. Eu estou feliz com o que eu estou vendo e acho que essas 2 peças que chegaram, né, mais uma ou 2 que a gente tenha condições de contratar, muda completamente essa questão de posição do São José na tabela. Eu acho que nós estamos num bom caminho. Que seja assim. 4h55, volta em si. Emenda a última para Eduardo para liberar ele. Bom, já houve uma tentativa de jogo-treino, não deu certo, faltou um local que pudesse manter ali a privacidade. Vocês estão pensando nisso, principalmente se confirmar da volta somente depois do dia 11 de abril, Eduardo? É necessário, né, Valtencir? Nós ficamos, como você disse, aí vamos quase 30 dias parados. E nós estamos vindo em ritmo de competição. É necessário fazer jogo-treino. Nós estamos, vamos dizer assim, proibidos, né? Nós estamos proibidos de fazer jogos-treino, mas eles são necessários. O que torna o jogo da competição parecido com o treino, parecido com o jogo da competição, são justamente esses jogos-treinos. É aí que a gente pode fazer uma avaliação da nossa equipe, se ela se manteve, se ela evoluiu, como é que está a situação. São jogos-treinos, nós precisamos disso. As outras equipes também estão testadas, nós estamos testados, nós estamos tomando todo o cuidado possível. Então, seria necessário nós fazermos alguns jogos-treinos, pelo menos 2 ou 3 nesse tempo de parada, para que a gente possa continuar no ritmo de competição. Eu não sei como é que vai ficar agora, até então nós somos proibidos e está assim, e nós estamos cumprindo nesse sentido, né? Estamos treinando só entre nós mesmos, todo mundo testado, graças a Deus, aqui todo mundo tranquilo, sem nenhum problema com relação a Covid, mas é necessário que a gente faça jogos-treinos e a gente vai continuar batendo nessa tecla. Então tá bom. Eduardo Ferreira, quero agradecer mais uma vez a sua disponibilidade, a sua participação aqui conosco. É sempre bom ouvi-lo e saber sobre os assuntos da Águia do Vale. Um grande abraço. Você vai ter muito trabalho ainda no decorrer, tanto da paralisação quanto essa ação judicial para poder inscrever jogadores. Grande abraço, obrigado. Outro para vocês, um prazer, sempre à disposição. Valeu, obrigado. Conversamos com o executivo de futebol da Águia do Vale, o Eduardo Ferreira, falando sobre o momento do São José. Ele que é o homem forte na questão de contratação de atletas e agora ele está impedido
de trabalhar no bom sentido devido a essa ação judicial, porque o São José não pode escrever jogador, então não adianta ele contratar. Valtencir, Vicente, 4h57, o que dá para destacar do São José aí, Valtencir? Para destacar o seguinte, que mais do que essa preocupação aí do bloqueio de novas inscrições, está na manutenção do atual elenco. Sem dúvida. Vai ser pesado para o São José aí mais 15 dias sem jogos, talvez haja dificuldades aí de relacionamento com os patrocinadores. São José é um time que depende dos seus patrocinadores para manter o fôlego financeiro em dia, então talvez aí problemas surjam em função aí dessa iniciativa da federação de só descolar alguma coisa diferente para a Série A1. E eu insisto aqui, Vieira, você se lembra, nós falamos aqui, eu ouvi o procurador do Ministério Público, Mário Luiz Sabugo, em um telejornal, e ele foi enfático, o problema estava no extracampo. Eu não acredito que por mais que deem aí uma reviravolta no protocolo de segurança, que coloque até uma bolha de verdade nos jogos, eu acredito que a coisa não vai ser tão simples assim não, porque sobre o extracampo nada foi falado hoje. Não é função da Federação Paulista fazer o trabalho de segurança do lado de fora do estádio, nem dos clubes. Mas eu acredito que é aí que o problema vai continuar pegando, e eu duvido da volta do futebol em São Paulo antes do dia 11, mesmo da Série A1, viu, Vieira? Eu também duvido. Mas é isso, a gente vai falar mais sobre esse assunto, viu, Valtencir, durante a semana, porque é um assunto que realmente está mexendo com todo mundo. Grande abraço para você, obrigado, Valtencir. Grande abraço a todos, sigo de plantão aqui no jogandojuntos.com.br. Até amanhã. Valeu, esse é o Valtencir Vicente, o melhor de todos, e com a participação dele a gente coloca um ponto final no Parada, falando sempre em nome de Padaria Flor de P, 2 endereços em São José dos Campos, para melhor atendê-lo. Tem uma unidade no Jardim Aquários, outra no Jardim Paraíso. Central das Antenas, onde tem tudo para sua TV, tudo em produtos Century. Fica na Rua Rubião Júnior 316, no centro da cidade, só que nessa fase vermelha emergencial, a Central das Antenas atende via delivery. Ligue 3941-5853, 3941-5853. Nova Tintas Impermeabilizantes, eficaz para quem usa, lucrativo para quem vende, em parceria com a Gigavale. Milclean, paixão por cuidar. Alô, seu Otávio. Alô, Milclean, paixão por cuidar, hein? Vinac Consórcios, quem poupa na Vinac realiza todos os seus sonhos. Acesse vinac.com.br. Com os trabalhos técnicos de Ed Show Ramiro, eu, Vieira Júnior, me despeço de você, convidando você a voltar amanhã, a partir das 4 da tarde, com mais informação aqui dentro do Parada dos Esportes. Agora, vem aí, Repórter CBN, na sequência, ponto final, com Carolina Moran e Rodrigo Bocardi. Grande abraço, até amanhã, tchau, tchau. Rede CBN, top de 5 segundos.